bem-vindos a mais um vídeo do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal do The Information no YouTube para conversarmos hoje, meus amigos, sobre o futuro que é o presente da NFL, certo, pessoas? Antes disso, eu já vou pedir, para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo do The Information. E claro, dá uma moral, espalhe a gente por aí, ajude o The Information a alcançar mais pessoas. Vai ser muito importante pro nosso trampo diário aqui, cobrindo a National Football League, certo, pessoas? Então hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante e que, para minha surpresa e talvez para muita gente que acompanha a NFL, não só a NFL, a NCAA, o College Football, que é o futuro da liga. Porque a gente teve em 2020, o draft, como todo ano tem, mas saiu 3 QBs, no top 10, 2 no top 5 e uma pick foi a sexta que saiu um QB, A pick 1, Joe Burrow, Bengals. A pick 5, o Tua Tagovailoa, Dolphins. E a pick 6, Justin Herbert, Chargers. E esses 3 nomes, hoje, já antes de chegar na metade da temporada de 2020, ou seja, do seu ano de calouro, eles já eram titulares em suas respectivas franquias. E aí, então, da Week 10 a Week 13, a gente vai ter o Tua jogando contra o Herbert e o Tua jogando contra o Joe Burrow. E, se a gente tivesse visto o Herbert titular logo da semana 1, teríamos visto o Joe Burrow enfrentando o Justin Herbert naquele jogo. O Tyrod Taylor foi o titular. Então, em 2020, a gente já está vendo o que esperava ser o futuro da NFL, o presente. E não só o presente jogando bem. Porque a gente vê um Joe Burrow que, sim, sofre com um time ruim e talvez não tenha o melhor coach staff da história do universo. O coach staff dos Bengals não é uma coisa grandiosa, mas o Zac Taylor também não é uma coisa que vai estragar seu QB, como alguns outros nomes que a gente tem na NFL, Adam Gase. A gente vê um Joe Burrow que, apesar de um time ruim, consegue jogar bem. Muitas vezes corre pela vida, joga pela vida, mas joga bem. A gente vê um Joe Burrow que talvez num time um pouquinho melhor conseguiria vencer mais jogos. E, cara, sinceramente, a gente vê um cara que chegou pronto psicologicamente para ser starter na NFL. Cara, desde o training camp é um sentimento de liderança, de QB franchise, que não é todo moleque que chega na NFL e tem. Não é todo pirralho, no bom sentido, que chega na NFL e mostra isso. E aí, então, a gente vai pro segundo QB que foi starter na temporada. Justin Herbert virou titular por causa de uma lesão do Tyrod Taylor, que aliás foi cometida pelos próprios médicos da franquia do LA Chargers. Foi implicar uma injeção, furou o pulmão, deu uma treta, e o Herbert foi titular logo contra o Kansas City Chiefs. Duelo divisional, duelo pegado. O que aconteceu? Herbert jogou muito bem. Teve seus erros de calor, teve uma interceptação que ele devia ter corrido para first down, era uma 3ª-1, se eu não me engano. Tinha um campo aberto para correr, ganhar 5-6 jardas, first down, continuar o drive decisivo para abrir 2 posses. O que aconteceu? Lançou um passe, tentou visar o TD logo de cara, interceptado, veio a perder o jogo na overtime, mas jogou bem. E desde lá, foram 5 partidas que o Herbert ele esteve a uma posse de vencer e perdeu. Contra os Broncos, acho que é o jogo mais fatídico que a franquia entregou numa pataquada, e aí não tem nenhuma culpa do Justin Herbert nessas 5 derrotas que foram por uma posse, muito mais culpa da defesa e do coach staff do LA Chargers do que do próprio QB Rookie. Até porque a defesa entregou contra Denver, ele fez um jogo de gol para gol contra os Bucks, ele ficou a 1 jarda de vencer e por pouco ele venceu o jogo contra os Raiders na última semana, no último domingo, quando ele teve um passe que foi marcado touchdown e depois foi retirado porque de fato foi incompleto, perdeu por 1 ponto. Então, assim, a gente vê os Chargers jogando bem dentro do limite por causa do Justin Herbert. E se fosse o Tyrod Taylor, não estaria jogando tão bem, não estaria brigando. O recorde negativo em números dos Chargers em derrotas e vitórias não mostra a realidade da franquia.
de certa forma mostra, mas também não. A franquia poderia estar com um recorde positivo. Muito por causa do Justin Herbert, que evolui semana a semana. E aí então a gente chega agora no Tua Tagovailoa. Um QB que desde o college football a gente olhava e via alguma coisa diferente dele. Desde quando ele estreou por Georgia e depois foi para Alabama, a gente via aquele garoto que ele tinha alguma coisa a mais, que ele podia fazer alguma coisa a mais na sua carreira. Obviamente, né, 2 jogos ele não sacramentou nada na NFL, não tô falando isso. Mas é óbvio que quando ele chegou e foi starter, principalmente nessa última semana agora contra o Arizona, tem um que a mais, tem aquele feeling de um QB diferente. Não é todo QB que tem isso. Não é qualquer QB que tem isso. Muitas vezes a gente vê QB de primeira rodada que nunca teve isso, né? E aí, se a gente vai voltar no tempo, a gente vai achar nomes que seriam em primeira rodada, né? O mais embaraçante que eu lembro, que foi o maior bust, né? Ryan Leaf, o Jamarcão, que saiu pelos Raiders. Então, não é todo QB que tem o que o Tua tem, tá ligado? E, de fato, cara, o Tua é um cara que, assim, não é o QB com o maior piso da classe. Pra mim é o Burrow. Não é o QB que hoje joga melhor, porque o Justin Herbert já foi o calor ofensivo do mês passado, e pra mim hoje é o calor ofensivo do ano. Mas é um cara que tem um maior teto pra mim, e que tá jogando num nível tão bom quanto os outros. Hoje esses 3 QB são capazes de vencer jogos. E o que o QB do Miami fez? Venceu o jogo. O Tua teve seus erros, sim, normal. Todos esses 3 nomes têm erros. Tem jogadas que eles dão de umas gruqueadas, dá pra se dizer assim. Mas eles estão jogando muito bem. Principalmente o Herbert me surpreende mais. E o Tua começa com 2 jogos, 2 vitórias. Muito por conta da ajuda da sua defesa também. Contra os Rams foi assim que aconteceu. Na última semana o Tua teve uma participação mais importante para vencer o jogo. E de fato, cara, são 2 jogos com 2 TDs, passando das 200 jardas. O último jogo especialmente jogando muito bem, demonstrando calma, uma precisão, um talento para converter touchdowns em momentos importantes que me surpreende. Esperava disso dele, mas não tão cedo na liga. E é empolgante. É empolgante. Não tô falando que esses 3 nomes vão ganhar 500 Super Bowls, nem nada disso. Mas a impressão que passa até aqui, na metade da temporada, e mesmo Tua, com 2 jogos apenas, é que essas 3 franquias acharam seus possíveis para os próximos 15 anos. Se não ocorrer nada de extraordinário, lesão, alguma coisa assim, a ideia é que essas franquias estão bem munidas de quarterback. É questão de cuidar, montar um time ao redor. Miami, cara, pra mim tem o Coach of the Year esse ano, um projeto que é muito bem montado, que tá tendo calma pra trabalhar. Então a gente vê Miami crescendo, Miami evoluindo. Os Chargers eu acho que precisam modificar alguma coisa dentro da sua franquia. Tem uma mentalidade muito ruim, principalmente na defesa, na minha sincera opinião. E os Bengals é o time que estava mais arrasado, terra mais destruída, e que vai demorar um pouquinho mais de tempo para conseguir voltar a fazer alguma coisa mais expressiva na NFL, mas tem condições. Mas o que fica de saldo é que hoje, depois de 9 semanas da NFL, o que a gente esperava que iria ser o futuro é o presente. Não é um presente jogando mais ou menos, é um presente jogando bem. E a gente tem que parar nessas próximas 2, 3 semanas e assistir o Tua contra o Burrow e o Tua contra o Herbert. Porque são jogos que a gente vai ver nos próximos 10 anos, e tomara eu que isso se aconteça, né, e que isso role de verdade, clássicos para ver em playoffs, quem sabe em finais de conferência, né? Em Super Bowl os 3 times jogam na mesma conferência, então fica difícil, alguém teria que sair de uma franquia, né? Mas são jogos para fazer história, pra gente lembrar, quem sabe, num futuro. E obviamente, não tô falando que vai acontecer, né? De novo, isso são só rookies. Calma, vamos ter calma. Mas é a impressão que passa. E sinceramente, eu acho que o que vai acontecer é um começo muito animador. São 3 nomes que chamam muita atenção. Obviamente vão ter suas quedas de rendimento de vez em quando. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Mas os 3 nomes têm um que a mais. Tem um feeling a mais que não é todo QB que tem. Isso é muito empolgante. Basta as franquias cuidarem de suas armas. Certo, pessoas?
Enfim, esse era o vídeo, um pouquinho mais longo, porque foram 3 nomes analisados em um vídeo, ó, 13 em um, não é todo dia que tem isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou cozinhando aqui no meu quarto, que está um calor desgraçado. Então, pô, dá um apoio aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, espalhe esse vídeo. Discorda, concorda? Comenta aí, vamos fazer um debate show de bola. E, né, principalmente, nosso Twitter, @InformationNFL, nosso Instagram, TheInformationNFL, nosso site, theinformation.com.br, tudo sobre a National Football League. Certo, pessoas? Tamo junto, valeu e tchau, tchau!